porque até agora eu não conheço ninguém que tenha conseguido fazer a reversão de uma lei Magnitsky. Hoje, durante o evento de inauguração do SBT News, o novo canal de notícias do SBT, na frente de toda a família do Silvio Santos, o presidente Lula desmascarou as análises do mercado financeiro, humilhou o Tarcísio Gomes, cara de coruja seca de Freitas, o Bolsonaro número 2, aqui de São Paulo, e ainda brincou com o Xandão sobre a revogação dos efeitos da lei Magnitsky aplicada contra ele e contra a sua esposa. E o Xandão respondeu. Então eu vou trazer aqui para vocês os dois momentos. Galera, se prepare, porque esse é o melhor vídeo do ano. Já senta o dedo no compartilhamento, manda pra todo mundo e traz um troféu para o maior estadista do mundo, o presidente Lula, porque o show é por conta dele. Só vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixa a curtida, compartilhe o vídeo, me siga. E se gosta do conteúdo que eu produzo, do enfrentamento às narrativas da extrema direita, quem puder e quiser dar uma força no meu trabalho, a chave é essa aqui, todo apoio é muito bem-vindo. Vamos primeiro para a fala do presidente Lula e por último a fala do Xandão. Assista até o fim e compartilhe. Mas hoje é um dia importante por 3 razões. Presta atenção. A primeira, porque eu estava vendo uma matéria nos jornais e todos os prognósticos negativos contra a economia brasileira anunciado no início de janeiro não deram certo, Tarcísio. Jogou na cara do Tarcísio. Tudo melhorou no mês de outubro. Cara de sapo dele. Tudo. Chupa, A desgraçado. segunda boa notícia é que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. Que louco. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte Brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. Exatamente. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou: é bom para você? Eu falei: não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. O Xandão agradeceu e ressaltou que o presidente Lula não aceitou negociar a soberania. Vamos ver o que ele disse. E eu não poderia deixar fazer um breve comentário agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. Sim. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações, e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega hoje, no quase final de ano, o Brasil chega dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo. E isso também muito graças à liberdade de imprensa. Parabéns, SBT News, parabéns a todos e muito obrigado. Vitória da justiça, vitória do Brasil, vitória do povo brasileiro, vitória da democracia e derrota dos fascistas. Não podemos esquecer isso. Se gostou, deixa aí nos comentários a sua opinião, compartilhe o vídeo e não esqueça de me seguir. Tamo junto. É reconhecer que houve uma certa desmoralização do Instituto da Lei Magnitsky. O Trump usou ela e meses depois retirou por estratégia pragmática em relação ao Brasil e outras coisas. Agora, nós vamos ser sinceros aqui com a nossa audiência sempre. Que força que tem Alexandre de Moraes. É uma péssima notícia. Numa sexta-feira, um gosto amargo em todo brasileiro do bem, que quer a democracia de volta no país. Alexandre de Moraes peitou Elon Musk. Alexandre de Moraes peitou Trump. E ele venceu.
E ele venceu. Ele venceu contra as figuras mais poderosas e ricas do mundo. Então esse sujeito é muito poderoso. Esse sujeito é forte. E ele está comandando o país. Uma tirania no Brasil. Então, assim, isso nos leva a refletir, né, que sem a Cavalaria do Norte, sem o apoio do Trump, né, que vira as costas, então, para Bolsonaro, né, que está de olho no que o Lula vai oferecer em troca para acordos aí que me parecem que o Lula não vai conseguir entregar direito, mas o Trump está dando benefício da dúvida, né, me parece que é uma espécie de game over. Uma espécie de game over mesmo, de fim da linha para o país. Quero lembrar que aqui mesmo nós trouxemos isso. Eu também mencionei outros veículos de comunicação que foram atacados por espalhar mentiras, fake news ou boatos. Bom, é óbvio que eu falei que era boato, mas eu confirmei que era um boato forte, que estava na Casa Branca. Foi isso que foi dito. Eu falei, está na mesa da Casa Branca, do Trump, a possibilidade sim de tirar a Magnitsky. Isso está sendo discutido. As fontes americanas corroboraram com isso. Estão preocupadas, lutando contra. Óbvio que o Marco Rubio não queria uma coisa dessas nem passando por cima do cadáver dele. Alguns acham até que ele sairia se aconteceu. Eu não acho que ele sai, porque ele tem muita coisa para fazer ainda, não é só o Brasil e tudo. Mas ele deve estar bem furo da vida hoje, né? Assim como nós. Mas o Trump decidiu. Como dissemos que tinha um risco alto de acontecer. Magnitsky subiu no telhado. Então é um dia para a esquerda comemorar, para os tiranos do mundo todo aplaudirem a força e a coragem de Alexandre de Moraes, porque pode ser psicopata, pode ser ladrão, corrupto, com 129 milhões de motivos para continuar no Supremo e com o escritório da família, mas é um sujeito de coragem. Isso não dá para negar. Coisa que talvez esteja faltando na oposição, né? A virtude das virtudes. É um bicho corajoso esse cara. Peitou o Musk, peitou o Trump e venceu o Mari. Durma com um barulho desses. Nós temos hoje todo o direito de estarmos mais desiludidos ainda, achando que o Brasil, de fato, não tem jeito. Gente, vitória do Brasil. O governo norte-americano acaba de tirar o ministro Alexandre de Moraes da lei Magnitsky. Vitória da diplomacia, presidente Lula. Você conseguiu recolocar o Brasil no caminho do diálogo, depois de toda aquela sabotagem feita pela família do Bolsonaro, que agiram como traidores da pátria, impondo tarifas, sanções aos ministros do Supremo. Parabéns, ministro Alexandre de Moraes. Vitória da democracia e vitória da soberania brasileira. Ô Trump, salva meu pai, Ih, bananinha! Deitou e morreu na praia. Gente, a lei magnífica, em cima de Moraes. Eles foram tirados da lista, ele e a esposa. Ô, bananinha! Um brinde, isso aqui merece um brinde. Ô, Trump, salva meu pai. Não posso agora. Deixa sua risada pro bananão, o bananinha Eduardo Bolsonaro. É isso aí, um homem jamais recua. Qualquer ser humano, mulher, homem, jamais recua. Porque quando tem inocência ali, quando não tá cometendo crime, jamais uma pessoa vai recuar. Seu bananão, ó, um brinde. Salva meu pai, Trump. Bastou Lula entrar em campo e tudo se resolveu. As tarifas caíram e a perseguição sobre o ministro acabou. Trump retirou o Xandão da lei Magnitsky. A verdade sempre prevalecerá. Bolsonaro vai apodrecer na cadeia. Ele e sua família de traidores merecem tudo o que estão passando. Bolsonaro foi jogado na lata do lixo por Trump. Esse merda do filho dele inventou um monte de mentiras, fazendo com que o governo americano atacasse nosso país, aplicando tarifas de 50% nos produtos brasileiros e a lei Magnitsky no Xandão. Mas Lula mostrou como o presidente deve se comportar nessa situação. Foi lá, sentou-se com Trump e resolveu o problema que esses lixos arrumaram. Pega aí o choro dos bolsonaros, olha lá, que o Leandro Roxo, famoso bolsonaro lá do Twitter lá. O que Lula ofereceu a Trump pra salvar o Moraes. Isso aqui é o Cavendish. Esse cara aqui, tudo que ele falar, você faz o contrário, que você vai ganhar muito dinheiro. A pergunta que fica, o que o Painho ofereceu ao Trump?
Pedro Ponce, outro bolsonarista raiz aí, urgente. Estados Unidos tiram Alexandre de Moraes das sanções. Alguém sabe me dizer o que está acontecendo? Olha o desespero. Esse Daniel Scott aqui também quis dizer que as retiradas das tarifas foram uma vitória pro Trump. Agora estão tentando falar que isso é uma estratégia. Então, mais 72 horas. E aí tem ali uma bolsonarista raiz também, negando que foi o que aconteceu. Por enquanto, para mim, é boato, baseado em busca online. Espero que o Departamento do Tesouro se manifeste a respeito, confirmando ou negando a informação. Essa retirada da lei Magnitsky é uma vitória do Brasil, do governo brasileiro e principalmente do presidente Lula, que foi firme, sem cair em provocação. Jogou o jogo e com sua experiência soube contornar as dificuldades. Se você concorda que Lula venceu essa disputa com Trump, deixe o seguinte comentário: parabéns, Lula. O Brasil disse não ao ser pressionado pelos Estados Unidos a abrir mão da soberania das decisões do seu judiciário. A melhor forma de tratar Donald Trump foi rejeitar os seus avanços destinados a atacar a soberania nacional dos países. Compartilhe esse vídeo para que todos os traidores da pátria vejam que nosso país hoje tem um presidente respeitado. Eu acho que vai ser uma relação boa. Pode estar certo que eu estou convencido que a química entre nós rolou de verdade. Mas que dia Magnitsky, hein, pessoal? Olha só, além do Trump cancelar as sanções contra o Xandão, graças ao nosso brilhante presidente Lula, a turma da direita tá se escalpelando em praça pública. Pois é, a Nicole, a deputada Nicole, tá tweetando aí, xingando o Alan dos Santos, que tá revoltado também. Todo mundo tá botando a culpa no Bananinha, mas a verdade é a seguinte: a direita se ferrou de azul, branco e vermelho, né? As cores da bandeira dos Estados Unidos. Os tontos que foram lá para os Estados Unidos tramar contra o Brasil, agora não podem voltar porque vão ser presos. E também aqui no Brasil a direita tá lascada com essa história, porque eles se queimaram, foi um golaço do presidente Lula. E agora mais uma vez nós vamos partir pro abraço e no domingo tem manifestação para clamar por sem anistia para esses vagabundos. O governo americano acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump. Se tá ruim pra você, imagina pro Barroso. Gente, tô tentando imaginar o ex-ministro Barroso agora. Largou um dos cargos mais poderosos e cobiçados do país, com medo de sanção internacional. E aí o Trump vai lá e retira tudo. E no fim, o Barroso não acreditou, não levou fé no Lula, no Supremo Tribunal Federal, no Brasil e nem nos colegas do STF, Flávio Dino, Gilmar Mendes e o próprio Alexandre de Moraes, que não arregaram, partiram pro combate. E agora, Barroso tá lá, não é mais ministro, tem negócios nos Estados Unidos, né? Tem casa lá, largou tudo. E agora poderia estar tranquilo, mas ele não teve fé. Então foi falta de fé, tá, gente? Por isso Barroso não é mais ministro do Supremo Tribunal Federal. Triste, né? Muito triste. Mas fazer o quê? Já tem bolsonarista dizendo que Donald Trump é comunista, petista e que os Estados Unidos vai virar Venezuela. Donald Trump retirou todas as sanções relacionadas à lei Magnitsky de Alexandre de Moraes e sua esposa. Aquela história de conta bloqueada, cartão bloqueado, não poder mais pisar nos Estados Unidos, acabou. Veio do mito americano dos bolsonaristas o ponto final, sem restrições para Xandão. Um péssimo dia para a direita, um péssimo dia para os bolsonaristas, um péssimo dia para a família Bolsonaro, inclusive para o Bolsonaro, que a crise de soluço deve ter piorado. Mas como dizia Gustavo Gaia e toda a direita, que dia Magnitsky! E para completar o espetáculo, Eduardo Bolsonaro veio com uma nota pública de pesar, gente. O homem que iria salvar o Brasil de Lula, de Alexandre de Moraes, que ia fazer o Bolsonaro voltar para o poder, veio se manifestar em luto. Praticamente um obituário político e ainda colocando culpa no eleitor, na sociedade brasileira, que não abraçou 100% a ideia e o poder que ele tinha em mãos. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Meu filho, mas você não tinha tudo já pronto, por isso que você tá fugido para desde fevereiro ganhando 40 mil reais aí sem trabalhar, porque você já tinha um plano? Bobo é quem acreditou em Bananinha e companhia. Gente, desculpa. Perderam o Bolsonaro,
perderam o Zambelli, Eduardo tá um triste perder o mandato e no final quem dá a rasteira é o Donald Trump, o mito americano. Ai, que dia Magnitsky. O senhor não teme a revogação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes por parte da Casa Branca? Olha, seria uma surpresa muito grande. Eu digo que não, por quê? Porque até agora eu não conheço ninguém que tenha conseguido fazer a reversão de uma lei Magnitsky. Sanções ou FAC, por vezes elas até conseguem ser revertidas, mas demoram por vezes mais de décadas. Surpresa, otário! Não conhecia ninguém? Te apresento. Xandão de Moraes. Otário! Gente, o bolsonarismo está desnorteado com essa retirada da lei Magnitsky pelo governo norte-americano em cima do ministro Alexandre de Moraes. Olha, é a maior derrota deles, viu? Agora, cada um falou uma coisa. O Eduardo Bolsonaro fez um tweet que começa o seguinte: recebemos com pesar essa decisão. Agora, o Flávio Bolsonaro, esse aqui foi... Gente, esse cara é uma piada. Veja o que ele falou. Bom, pessoal, é muito simples a leitura que eu faço com relação a essa retirada da Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes. Foi o governo Trump fazendo um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. É muito cara de pau. Esse cara não tem condições de ser candidato a presidente da República. Diz ali com aquela cara de triste, é o primeiro passo para a anistia. Não. É uma tremenda derrota de vocês, bolsonaristas, dessa política de sabotagem ao Brasil, de traição à pátria. E sabe por que vocês perderam? Porque do outro lado tinha um estadista gigante, Luiz Inácio Lula da Silva, que ao contrário de vocês, que baixavam a cabeça, eu lembro do Tarcísio dizendo, temos que dar um presentinho ao Trump. Sabe quem venceu? Quem teve altivez. A altivez que o presidente Lula conduziu todo esse processo de negociação. Foi uma vitória gigantesca do Lula, da democracia brasileira e da nossa soberania. E é simplesmente a maior derrota do bolsonarismo em todo esse processo. Eu posso dizer do seu nascimento para cá. Uma derrota e desmoralização. Isso leva a esses pessoal, esses personagens, cada um fala uma coisa, sem nexo, para tentar justificar e esconder a verdade do que aconteceu. Derrota política do bolsonarismo, vitória do campo democrático e dos que defendem um Brasil soberano. Briguem mais! A direita tá em pé de guerra depois que Donald Trump retirou as sanções de Alexandre de Moraes e sua esposa. A começar por Alan dos Santos contra Nicolas Ferreira. Um adendo, Alan dos Santos é o jornalista foragido que está nos Estados Unidos que afirmou, porque tinha um spoiler, que Lula não ia conseguir fazer nenhum acordo com Trump e retirar a Magnitsky do casal Moraes. Pois bem, Alan dos Santos, depois de toda a repercussão, veio tirar a satisfação com Nicolas Ferreira, o porquê que ele estava mandando o tweet dele no WhatsApp para falar mal dele. Nicolas Ferreira respondeu, porque você é um... Entre Nicolas Ferreira e Alan Santos, eu fico do lado da briga. Carlos Jordi, deputado do Rio de Janeiro, praticamente afirmou que agora Donald Trump é um comunista. Falou que ele defendeu um ex-violador de direitos humanos, que banalizou a lei Magnitsky, que colocou esperança em alguém que só queria negociar. Rodrigo Constantino reconheceu que realmente Lula e Alexandre de Moraes peitaram Elon Musk, peitaram Donald Trump e venceram. Apaga a luz o último que sair, mas a luz já tá apagando começando pelo Tarcísio, lá em São Paulo, né, Constantino? Eduardo Bolsonaro recebeu a notícia com pesar, tá triste, tristonho, as olheiras vão ficar ainda mais fundas, né? E ainda colocou a culpa no eleitor falando que não agarrou com 100% de vontade o que ele queria fazer de bom pro Brasil. Alan dos Santos, aquele, falou mal do Eduardo, falou mal da dosometria e deu parabéns aos envolvidos. Como dizia Gustavo Gayer lá em agosto, que dia Magnitsky, né?